Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Kelly, eu serei a professora que estará com vocês durante este ano na disciplina de Geografia, tá bom? Então hoje nós vamos relembrar alguns conceitos que vocês já viram lá na época do ensino fundamental, tá? Mas é necessário que a gente recorde para dar continuidade à disciplina no decorrer deste ano, tá? Isso tudo também junto com aquela atividade que vocês já fizeram sobre os estados e as capitais, tá bom? Então, vamos lá. Então, nós vamos recordar conceitos, né, que são importantes como espaço, território, lugar, paisagem, região, né? Para que a gente consiga entender toda essa complexidade que envolve aí a geografia, em todas essas áreas, que cada uma das áreas nós iremos trabalhar no decorrer aí deste ano, tá? Então, espaço. Quando nós paramos para falar de espaço, ele compreende um conceito muito mais amplo, né, do que os outros. Por quê? Quando nós falamos de espaço, ele envolve a paisagem, como também, fora a paisagem, dentro desse espaço, ele envolve inclusive as relações envolvidas nesse espaço, as relações humanas, as trocas sociais, tá? Então, o espaço, ele está sempre associado ao tempo, porque é nesse espaço, né, que as relações ocorrem e no tempo em que elas ocorrem. Então, sempre está associado espaço, tempo. Então, as relações, elas acontecem no espaço em determinado tempo, num determinado período, tá? Bom, então, para a geografia, o espaço compreende as paisagens e as relações que se estabelecem entre as pessoas, tá? Então, sejam elas essas trocas, né? Sejam elas trocas sociais, políticas e econômicas, e também, né, a relação entre as pessoas e a natureza, né? Como o homem, ele trata a natureza dentro deste espaço, tá? Então, espaço e tempo sempre vão caminhar juntos, esses conceitos, sempre vão caminhar juntos. Bom, território. Acabamos de falar de espaço, agora vamos falar qual o significado de território. Então, do latim, né, território, ele chamava-se territorium, que significa terra delimitada ou sob uma dada jurisdição, tá? Então, isso lá nos primórdios. Então, território, usualmente, ele é definido como uma área do espaço que é delimitada por fronteiras. E a partir desse espaço delimitado, né, por essas fronteiras, é que acontece essa relação de posse, essa relação de posse ou propriedade, podemos dizer assim. Então, e dentro dessa relação de posse ou propriedade, nós também vamos ter a relação e a troca, seja ela animal ou seja ela humana, tá? Então, território nada mais é do que uma área do espaço geográfico, que acaba sempre sendo delimitada. Por exemplo, quando nós pegamos o mapa e nós observamos nesse mapa as fronteiras. Então, se você pega um mapa lá da Europa, você vai ter a Itália, vai ter França, vai ter Espanha, e tudo delimitado por fronteiras, né? Que significa que é um território, que tem uma propriedade, que tem uma posse, que alguém toma conta desse local, desse espaço, tá? Então, como eu falei para vocês, acabamos de falar, né, que território é uma área do espaço geográfico. Então, o que é espaço geográfico? Espaço geográfico é a parte que a geografia é uma ciência, né? Então, a geografia, enquanto ciência, ela vai estudar o quê? O espaço geográfico no qual se desenrola toda uma vida dentro da sociedade, tá? Então, a geografia, né, é a ciência que vai estudar esse espaço geográfico. Então, o espaço geográfico nada mais é do que o resultado
do processo de transformação do espaço natural, né? E ele é composto, esse espaço geográfico, ele é composto pelas cidades, ou seja, né, as cidades é o meio urbano, e também é composto pelas fazendas, fazendas ou outras propriedades no campo, que nós chamamos de meio rural, tá? E fora isso, também nós vamos ter dentro desse espaço geográfico, fora o meio urbano, o meio rural, nós vamos ter o meio industrial, né? Que é composto pelo quê? Pelas fábricas. Um exemplo aqui na Grande São Paulo, se nós pararmos para pegar a região de São Bernardo do Campo, é um grande espaço industrial que nós temos, tá? Então, é muito importante que a gente entenda que a geografia ela é uma ciência no qual ela vai estudar esse espaço geográfico, ou seja, onde essa relação de transformação ela vai acontecer, essa transformação também que é ocasionada aí pelo homem, tá bom? Um outro conceito importante para nós recordarmos é o de região, né? Então, a região ela é a divisão de um espaço em áreas menores, né? Então, a região ela se diferencia pelo seu clima, pelo seu solo, pela sua vegetação, pela produção econômica que acontece dentro daquela região, né? E outras características próprias que somente tem naquela região, que diferencia aquela região de outras regiões, né? Então, é uma área que acaba sendo demarcada, delimitada e estabelecida por essas características específicas que temos naquela região. Então, um exemplo, se nós pararmos para pensar em termos de Brasil, né? O nosso país, ele tem uma vasta extensão territorial. E, por conta disso, nós acabamos dividindo o nosso país em 5 grandes regiões. Então, nós vamos ter a região norte, região nordeste, região centro-oeste, a região sudeste e a região sul do nosso país. Então, são 5 regiões que elas possuem características próprias daquele local, né? Então, a região sudeste do nosso país, ela não é igual à região norte, porque nós temos características que envolvem essas regiões que são totalmente diferenciadas, tá? Então, acaba tendo essa troca, essa diversidade, vamos dizer assim, por conta da grande extensão territorial que o nosso país ele tem, que ele ocupa, tá? Outro conceito que é muito importante é o conceito de paisagem, tá? Então, o conceito de paisagem, ele está relacionado a tudo aquilo que os nossos sentidos humanos conseguem captar. Por exemplo, o tato, a audição, o olfato e a visão. Então, tudo que os nossos sentidos, eles podem captar. Então, tudo aquilo que a sua visão consegue enxergar é uma paisagem, tá? Então, por exemplo, se eu olhar pela janela aqui da minha casa agora, qual é a paisagem que eu vou ter? Né? Prédios. Mas é uma paisagem. E é uma paisagem o quê? Que foi transformada pelo homem, tá? Então, essa paisagem, então, é aquilo que a gente consegue enxergar. E dentro dessa paisagem, além de enxergar, tudo aquilo que a gente consegue ouvir. O que eu consigo ouvir? Gente falando, barulho de carro, né? O trânsito. Por quê? Porque nesse momento eu estou numa paisagem que eu posso dizer que é uma paisagem humanizada ou artificial. Ou seja, que ela foi transformada pela ação humana, tá? Então, a paisagem, ela pode ser dividida de 2 formas, a natural e a humanizada. Então, a natural é onde ainda não sofreu a intervenção humana. Se eu pegar uma floresta, por exemplo, que ela não teve ainda intervenção humana nela, então, ela vai estar totalmente com aquela sua característica predominante, que é a sua característica natural, diferente da humanizada, onde eu vou ter a composição como prédios, pontes, viadutos, estádios de futebol e por aí vai, né? Tudo que o homem ele vai transformando, ele acaba tirando aquele meio natural e
transformando pela ação humana, tá? Então, a paisagem, ela pode se compor destas duas formas, tá bom? E outro conceito importante para relembrarmos no dia de hoje é de lugar, tá? Então, lugar é onde a nossa vida acontece, né? Como nos espaços públicos, nos espaços de lazer, por exemplo, onde estudamos, no trabalho, né? Então, onde produzimos e nos relacionamos com outras pessoas. Então, esse é o conceito de lugar, onde produzimos e nos relacionamos com outras pessoas. É onde a nossa vida, ela acontece, né? Onde tudo se transforma, onde há essa interação aí social, tá bom? Pessoal, então hoje foi uma revisão de alguns conceitos que são importantes. Eu também vou deixar agora para vocês aí na plataforma Teams um mapa, né, por conta daquela atividade de estados e capitais que eu pedi para vocês fazerem sem consulta, que o objetivo é a gente observar o que vocês lembram daqueles conceitos, tá? E mais aquelas outras perguntas que eu enviei para vocês. Então, eu vou deixar também o material para compor essa atividade que vocês fizeram, essa atividade diagnóstica, tá bom? E para quem tá em dúvida, pessoal, toda e qualquer atividade, eu sempre vou abrir aí na plataforma Teams. Na parte de cima de vocês tem um lugar escrito trabalhos. Vocês cliquem lá, tem lá o trabalho que foi solicitado. E aí vocês irão fazer o trabalho e postar lá naquele link trabalho. Não no chat, tá bom? É lá em trabalho que vocês têm que colocar as atividades, tá bom? E eu sempre coloco uma observação. Você pode fazer atividade no Word ou no caderno. Por que eu falo isso? Porque algumas pessoas tem dificuldade em utilizar um computador que tem o Word. Não é todo mundo, mas algumas pessoas, muita gente dentro da casa utilizando o home office ou fazendo aulas e tudo mais, né? Então, pode fazer atividade no caderno? Pode fazer no caderno. A única coisa que eu peço, faça a caneta ou se for fazer a lápis, aperta bem o lápis e tira uma foto legível. E ali naquele link trabalhos, também tem como você enviar a foto da atividade, tá bom? Pessoal, estaremos aí juntos nas próximas semanas. Ótima semana a todos, beijos!